Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Muros Internos. Estamos aqui na leitura do Diário Estoico. Eu te convido a acompanhar desde o começo do ano, porque é precioso demais o conhecimento que a gente vem acumulando em cada minuto, cada dia. A gente vai colocando um pouquinho mais de conhecimento, a gente chega aqui no final de outubro e estamos com a bagagem já bem cheia, mas ainda temos mais 2 meses, então não percam os próximos vídeos também. Hoje, no dia 31 de outubro, não estou de Halloween, não farei isso, mas não sei se você gosta dessa festa, mas aqui não tem decoração, não. Vamos falar sobre Você Nasceu Bom. O ser humano nasce com uma inclinação para a virtude. Musônio Rufo, Palestras. A noção de pecado original pesou sobre a humanidade durante séculos. Na realidade, fomos feitos para ajudar uns aos outros e ser bons uns para os outros. De outra forma, não teríamos sobrevivido como espécie. Praticamente não há qualquer ideia na filosofia estoica que não seja agradável de imediato a uma criança ou que não corresponda ao senso comum. As ideias dentro dela vão ao cerne de quem somos e do que sabemos ser verdadeiro. As únicas coisas com que elas conflitam são as várias invenções da sociedade, que em geral servem a algum interesse egoísta mais do que favorecem o bem comum. Você nasceu bom. Todos nós fomos feitos de natureza, disse Rufo, de tal modo que possamos viver livres de erro e nobremente. Não que um possa e outro não possa, mas todos. Você nasceu com uma atração pela virtude e pelo autodomínio. Se você se afastou disso, não foi em razão de uma corrupção inata, mas por alimentar as coisas e as ideias erradas. Como Sêneca ressaltou, a filosofia é uma ferramenta que remove tudo isso, para retornarmos à nossa verdadeira natureza. Vocês já tiveram a oportunidade de observar bebês com mais ou menos entre 8 meses e 1 ano e meio? Normalmente, eu digo normalmente porque há casos de exceção, né? Mas normalmente os bebês são carinhosos, eles são doces, eles não têm, de forma inata, como eu disse aqui, agressividade, eles não têm impulsividade, sim, mas agressividade não. Então, mas aí você começa a observar, depois dessa fase, de 8 meses a 1 ano e meio, observem depois crianças de 2 a 3 anos, mais ou menos. As reações variam muito, diferente daquela de 8 meses a 1 ano e meio. A de 2 e 3, ela vai ter muito mais diversidade nas reações do que os bebês menores. Por que isso acontece? Porque nessa fase de 2, 3, a criança já está repetindo aquilo que ela recebe dos adultos com quem ela convive. Então, se uma criança tem grito em casa, ela vai gritar. Se ela joga as coisas nos outros, é bem provável que batam nela. Se ela dá tapa, é porque ela apanha. Não é uma relação direta 100% das vezes, mas é 95% das vezes. As crianças repetem o que elas têm em casa. A criança que fala palavrão é porque escuta. Ela não inventa palavrão. Não surge na cabeça dela do nada. Da mesma forma que ela não vai gritar com ninguém se não gritarem com ela. Uma criança que é ensinada de forma gentil a guardar os brinquedos, ela tende a guardar os brinquedos. Ela não vai jogar os brinquedos. A forma como nós tratamos as crianças vai refletir em quem elas vão ser. E não é quem elas vão ser no futuro. Já é com 2, 3. Ela já é espelho, já é reflexo da família. Tem uma coisa que a gente aprende muito cedo, quando a gente está estudando tanto psicanálise como psicologia, que a criança é sintoma da família. O que isso significa? Que você olha para a criança e você consegue enxergar os conflitos familiares, porque ela vai refletir tudo de bom e de ruim que acontece dentro de casa. Mas a natureza dela é realmente ser boa, assim como diz aqui no título do dia de hoje, né? Você nasceu bom. A nossa natureza, ela é boa, mas a gente vai tendo que se defender do mundo. E em construindo mecanismos de defesa, muitas vezes a gente se desvirtua dessa bondade, a gente acaba criando mecanismos de defesas ofensivos, violentos,
agressivos, reativos. Não quer dizer que você não precise ser, de uma certa medida, assim, porque senão o mundo te engole, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar quem a gente é. E a gente precisa também respeitar quem as pessoas são. E isso inclui principalmente os nossos filhos enquanto eles são pequenos. Para a vida toda, mas enquanto eles são pequenos, por quê? Na primeira infância é onde a criança vai estruturar quem ela é. Vai ter os traumas, vai ter os aprendizados, vai ter o senso de pertencimento, vai ter reconhecimento do amor ou do desamor. Ela vai reconhecer afetos bons e ruins. A estrutura humana é formada na primeira infância. Então, quando você vê uma pessoa... Vamos pensar em adolescente? Os adolescentes, por que eles dão problema? Porque eles estão reagindo na adolescência. Na primeira infância, ele se estrutura. Na segunda infância, que é ali entre 7, 8 até os 10, 11, é uma segunda infância, ele está começando a se perceber no mundo. Quando entra na adolescência, ele já se estruturou, já se percebeu no mundo, ele vai reagir ao mundo. E aí ele dá problema. Por que ele dá problema? Porque ele vai responder, ele vai ter vontade própria. Olha, quem diria que uma pessoa tem vontade própria, né? Desde criança tem que ter vontade própria. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ter vontade própria, a saber quais são as consequências daquilo que eles escolherem fazer, dar apoio, dar suporte, dar ensinamento, acolhimento, amor, afeto, direção. Se a gente não fizer isso, eles vão se perder, mesmo. E pode ser que a gente faça tudo isso e eles ainda se percam, né? Porque podem escolher outras coisas que a gente não escolheu para eles, mas eles vão escolher um dia. Vão ser adultos, vão crescer, vão ser pessoas autônomas, pelo menos esperamos que sejam, não é mesmo? Aqui no canal já tem algumas coisas que eu falo sobre infância. Provavelmente já vou ter postado aqui, não sei se já está no ar ou não, uma live que eu fiz ontem com uma colega psicanalista, que vamos falar sobre a infância também. Então, eu te convido a ir lá e acompanhar esse vídeo, que pode ser de grande valia para você como pessoa. Se você não tiver filhos, ainda vai valer para você de qualquer forma, mas se você tiver filhos, vai te ajudar imensamente. Muito obrigada por estarem aqui. Voltem amanhã para começarmos o mês de novembro, que vai ser incrível. Ótimo dia para você e até lá. Tchau!